buscando entender melhor as visões estoicas frente à amizade, me recordei de uma das cartas de Sêneca em que ele basicamente dá um puxão de orelhas em seu amigo Lucílio, de modo a explicar-lhe por que se deve ter cuidado ao chamar determinadas pessoas de amigo. Pensando que você também poderia se interessar por este tema, corri lá para pesquisar qual era a bendita da carta de Sêneca, pois já não me recordava mais de qual seria entre as centenas. Para minha felicidade, creio que para a sua também, achei a chamada carta número 3 sobre a verdadeira e falsa amizade. Vou usar essa carta como base para o vídeo, mas iremos explorar algo mais além. Busquei em outros filósofos estoicos qual a utilidade dos amigos dentro dessa filosofia. E para minha surpresa e talvez a sua, a descoberta vai além do que eu esperava ser. Imagine a seguinte situação. Lucílio enviou uma carta para Sêneca através de uma terceira pessoa, a qual Lucílio menciona ser um amigo em comum entre ambos. Até aí, nada demais. A questão, porém, que irritou Sêneca foi que Lucílio, ao enviar a carta, pede para que se tenha cuidado com o que lhe responderá, ou sobre determinados assuntos que não poderão ser ditos a esse terceiro amigo. Diante deste fato, Sêneca ficou intrigado com Lucílio. Pois, em outras palavras, na mesma carta ele conseguiu afirmar e negar a amizade dessa terceira pessoa, já que claramente não confiava nela para tratar de seus assuntos. Eu também fiquei impressionado com esta observação. Eis que nunca parei para refletir sobre isso. Como posso dizer que alguém é meu amigo se desconfio da sua lealdade? E mais, como é a relação de amizade dentro do estoicismo? Dentro da filosofia do período helenístico, é fácil observar que os gregos e os romanos têm total apreço sobre relacionamentos de reciprocidade e amizade, até porque essas sociedades eram muito politizadas e as famílias se fortaleciam por meio de valiosas alianças baseadas na lealdade e nos interesses pessoais. Para Plutarco, por exemplo, a amizade deve ser escolhida com grande cuidado. Uma amizade longa e constante traz o maior prazer. Da mesma forma, afirmou Cícero, que nada é mais belo do que a amizade, mais verdadeira do que a afeição e mais importante do que o amor. Dentro das bases estoicas, podemos ver que Musônio Rufo se manifestou favorável à importância da amizade, ao considerá-la como o maior bem que a natureza nos deu. Da mesma forma, Epiteto mostra-se como alguém que valoriza a amizade verdadeira, considerando que tais amigos são irmãos e irmãs que Deus nunca lhe deu, uma espécie de uma segunda família. Mas por que tem tanto vídeo na internet que diz que o estoico deve ser sozinho? E o estoico é inabalável diante dos seus sentimentos e que não deve se importar com nada e nem com ninguém? Para quem acompanha o nosso canal, sabe da nossa preocupação com entender as bases da metafísica do estoicismo, principalmente o estoicismo da era de Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, em que eles viveram. Eis que são época em que o estoicismo já havia ganhado um tom mais religioso. Mais ainda, o estoicismo não prega o individualismo e muito menos o egocentrismo em suas bases metafísicas. Por uma questão simples, os estoicos se baseiam na virtude, e que somente pode ser alcançada através da temperança, da prudência, da justiça e do bem comum. Para o estoico, a natureza, ou Deus se você preferir, ela faz tudo de forma perfeita, sem qualificação de bem ou de mal. Eis que esses dois conceitos são algo que nós humanos fazemos e trazemos a nosso sentimento. Da mesma forma, o homem somente pode alcançar a sabedoria e viver de acordo com a virtude se ele for capaz de exercer a sua capacidade em prol do bem comum, pois os homens nasceram para o auxílio mútuo. É isso que a natureza nos fez, é para isso que ela nos criou. Você verá muito essa ideia, ela está presente nos discursos de Marco Aurélio, principalmente no livro 1 e 2 em Meditações. Eis que hora ou outra ele faz agradecimento e se autorrecrimina para agir de forma a entender que há pessoas muito diferentes na vida e em sociedade dele, e que nem todas o agradará. Mas acima de tudo, é nosso dever compreender e agir de forma a promover uma boa convivência com elas, pois o homem nasceu para o auxílio mútuo. Sei que você deve estar pensando, agora ferrou. Devo ser amigo de pessoas que não gostam, então. Não é isso, calma. Vou deixar Sêneca explicar melhor. Se você considerar qualquer pessoa um amigo em quem você não confia como você confia em si mesmo, você está muito enganado. Você não entende o suficiente o que significa a verdadeira amizade. Sêneca propõe que façamos o seguinte exercício. Quando a amizade é estabelecida, você deve confiar. Porém, antes que a amizade seja formada, você deve julgar. Entendeu?
Você deve avaliar bem as pessoas que permite entrar em sua vida, aquele em que você chama de amigo. Você deve fazer um julgamento prévio sobre o seu caráter, sobre o caráter dessas pessoas. Saber suas virtudes e vícios e entender se ela é digna da sua confiança. Após fazer isso, somente assim você poderá inclinar-se a chamá-la de amiga. Sendo que, uma vez selada esta amizade, você deve manifestar a confiança como a si mesmo, pois uma relação que não haja confiança não pode ser tida como amizade. Mas agora tenho que ser eternamente amigo de alguém? Mas e se eu for traído? Não é bem assim. Sêneca apenas diz que é incompatível com a natureza do homem chamar alguém de amigo sem confiar na pessoa, pois assim você estaria fazendo algo contrário à natureza, algo prejudicial a si mesmo, e que é viver duvidando daquele que tem como digno de confiança. Há uma dualidade de sentimentos e de pensamento em relação a essa pessoa, logo isso mais te perturba do que te acalma, e mais é maligno a si mesmo e a outra pessoa do que bom. Por isso, você deve ser rigoroso no julgamento sobre o caráter de alguém que entra na sua vida, pois quando você decide admiti-la, deverá acolhê-la com todo o seu coração e alma. Sêneca ainda explica que, embora você deva viver de tal maneira que não saia por aí falando de todos os assuntos sobre a sua vida, uma vez que certas questões devem ser convencionalmente mantidas secretas, você deve compartilhar com um amigo pelo menos todas as suas preocupações e reflexões. Este é o papel da amizade. Poder compartilhar soluções e trazer à luz alguma ideia durante uma discussão reflexiva sobre problemas que aparecem em nossa vida. A ideia estoica de amizade é interessante à medida que ela é uma dádiva da natureza. Desta forma, se você tratar um amigo como leal, você o fará leal. Alguns, por exemplo, temendo ser enganado, ensinaram os homens a enganar. Por suas suspeitas, deram ao seu amigo o direito de suspeitar. Por que preciso reter alguma palavra na presença de meu amigo? Por que não me considerar sozinho quando em sua companhia? Perceba o que Sêneca explicou. É importante ter boas pessoas ao nosso lado, embora há assuntos que são restritos a nós mesmos. Há problemas e reflexões que são importantes de serem compartilhadas com um amigo, por exemplo. Alguém leal a você. É preferível fazer isso do que sair por aí falando com qualquer um sobre assuntos que devem ser revelados aos amigos apenas, do que descarregar sobre o ouvinte desinteressado tudo o que o aborrece. Outros, adverte Sêneca, mais uma vez, temem confiar em seus mais íntimos amigos. E se fosse possível, não confiaria nem sequer em si mesmo, enterrando seus segredos no fundo de seus corações. Mas não devemos fazer nem uma coisa nem outra. É igualmente falho confiar em todos e não confiar em ninguém. No entanto, Sêneca reflete que a primeira falha é, ou seja, de confiar em todos. Isso se revela muito mais perigoso, mais ingênuo, enquanto a segunda, embora prejudicial para nossa alma, que é o de guardar tudo para nós, ainda assim, essa paranoia é mais segura do que sair por aí falando sobre tudo com todo mundo. Mas, e as amizades em tempos de redes sociais? Como as amizades são afetadas? Observa que uma amizade construída através de redes sociais, simplesmente, ela é de certa forma narcisista. Pois eu não estou de posse de todas as informações biológicas, corporais, químicas e instintivas sobre aquela pessoa, de forma que meu cérebro vai retirar de mim essas informações. E vai criar uma sensação de confiança no outro, mas algo frágil e muito superficial. Pois quando eu começar a ter convivência real com esta pessoa, acabará entrando em um modo de frustração inconsciente. Pois eu terei uma idealização da amizade, um conflito com o que a pessoa real é, a pessoa que está à minha frente é, e aquilo que eu idealizei dela, aquilo que o meu cérebro por padrão completou desta pessoa. É por isso que devemos ser muito cautelosos com as amizades nutridas apenas nas redes sociais. É importante que tiremos tempo para encontrar essas pessoas, que saibamos julgar e avaliar quais efetivamente confiar, e buscar a tratar de problemas de forma presencial se possível, ou mesmo através de recursos de vídeo, mas só com pessoas que confiamos de verdade. Pois assim, temos mais informações e reciprocidade na interação, evitando ruído na comunicação, o que é comum nas conversas escritas por mensagens instantâneas, por exemplo. Por óbvio, tem sido cada vez mais difícil encontrar grandes amizades nos dias atuais. Parte disso é pela cultura contemporânea que frequentemente enfatiza a autonomia e a independência.
Isso afeta a disposição das pessoas em construir amizades duradouras, pois nutrem a falsa ideia de que são melhores se não confiarem em ninguém, de que são especiais se viverem sozinhas, de que são muito fodas se forem, ignorando as pessoas que estão à sua volta e construir um castelo em volta de si de solidão. Parte desse comportamento é infantil e egoísta, eis que as pessoas formam relacionamentos de utilidade umas com as outras, perdendo valor no primeiro obstáculo que encontram diante de uma situação difícil. Está cada vez mais raro alguém que deixa um compromisso no final de semana para ajudar um amigo a instalar um painel de madeira na sala ou ajudar em sua mudança. As pessoas estão mais focadas em si mesmo, querem que tudo seja em prol de si mesmo. Se um amigo menciona que precisa pintar seu quarto, por exemplo, a primeira frase que lhe é respondida é de que conheço um pintor maravilhoso. E assim, eu empurro o problema para frente e não me comprometo com o meu amigo. O que é muito diferente de décadas atrás, em que se alguém dissesse a um amigo que precisava pintar o quarto, por exemplo, a primeira palavra dessa pessoa seria: "Pois é, eu tenho um tempo livre no final de semana, eu te ajudo." Perceba a diferença? O que, então, na minha opinião, é a amizade verdadeira segundo os princípios estoicos? Uma amizade verdadeira é baseada na virtude, ou seja, deve-se ter em mente que os valores e princípios que uma pessoa manifesta, eles tendem à ideia do bem comum, do auxílio mútuo. É preciso enxergar no outro uma certa temperança, prudência e senso de justiça e de resiliência. Alguém que seja digno de lealdade. Estabelecida a confiança, eu tenho que ter em mente que nem tudo sobre mim é algo que deva ser compartilhado com qualquer pessoa, por exemplo. A intimidade do casal, a intimidade dos filhos, do lar, meus ganhos familiares. Estes assuntos são reservados à minha família. Eis que aos amigos verdadeiros nos cabe conversa que sirvam de reflexão sobre problemas que enfrentamos, coisas como onde consertar seu carro, um determinado trabalho manual em sua residência que não consegue resolver, um acontecimento que te deixou preocupado, determinados projetos para complementar as ideias. É sim importante ter pessoas no mundo em que nos ajude ao longo de nossa vida. É fundamental ter a confiança em nossas relações com pessoas que já avaliamos e julgamos ser dignas de confiança por tudo aquilo que reciprocamente vocês passaram e compartilharam. Eis que é da natureza do homem viver buscando o auxílio mútuo para o bem comum. E da mesma forma é da sua natureza nutrir boas amizades para não manter-se em solidão no mundo. Ser forte não significa encarar tudo sozinho, mas saber como encarar as coisas da melhor forma, de modo a cuidar de sua própria saúde mental, para assim poder ser sua melhor versão para os outros também. A solidão não é uma solução para seus problemas, pelo contrário, ser sozinho muda nosso cérebro e nos deixa vulnerável nesse mundo. Por isso, siga o conselho de Sêneca, busque boas pessoas para compartilhar os assuntos convenientes e aprenda a manter-se leal em suas amizades. Não saia por aí acreditando em qualquer história sobre o estoicismo ser a filosofia de ignorar pessoas, de viver fora da sociedade, de estar fora do todo, pois isso não é verdadeiro. O estoicismo é baseado no auxílio comum, no bem supremo, de estar conectado com todas as coisas que a natureza proporcionou. Pois a natureza é o divino, é o fogo que arde, é tudo aquilo que emana a criação. Ficamos por aqui e um forte abraço.